Querido professor, querida professora da classe dos jovens, eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus e estamos adiante de nós com a lição de número 8, protegendo o seu dinheiro e por que não aproveitar esta classe e termos uma aula rica, aleluia! Mas rica de quê, irmã Manuela? Rica de conhecimento bíblico. Eu quero trazer esta aula especialmente uma riqueza bíblica para que nós possamos apoiar o entendimento sobre um assunto que é tão importante nas nossas vidas, que toma um lugar muitas vezes tão grande, não só na nossa mente, nas nossas prioridades e algumas vezes no nosso coração, e é o dinheiro, é a realidade das riquezas e aquilo que os jovens estão começando a lidar, né, os seus primeiros empregos, os sonhos sobre o futuro, aquilo que tenha, possa realizar, e nós queremos instigar um sentimento bíblico de Deus no coração deles. E se você tem este coração de passar para os jovens e ter com certeza primeiramente na sua vida este mesmo sentimento que Deus quer que nós tenhamos, e por isso Ele nos instrui na palavra de Deus, você chegou no lugar certo, porque neste canal nós amamos aprender da Bíblia, nós usamos a revista, o comentário como estudo geral, nós aprendemos dele, a partir deles nós definimos tópicos, mas o caminhar da nossa classe está nas Sagradas Escrituras. Assim que você pode sempre incentivar o seu aluno a trazer a Bíblia, a abrir a Bíblia, a ler os textos bíblicos, e nesta aula nós vamos ter muitos textos, assim que você pode ter esta dinâmica de usar cada um para ler um texto. Vamos dividir este estudo, protegendo o seu dinheiro, em 4 tópicos. Geralmente eu faço a divisão em 3, mas desta feita nós vamos fazer 4 tópicos, 2 deles nós vamos caminhar bastante rápido, mas os 2 tópicos finais serão tão práticos, tão realísticos da vida dos nossos jovens e das nossas vidas também, que eu entendo que nós temos que tomar um pouco mais de tempo para aprender. Portanto, os tópicos serão 4 lições que nós vamos aprender sobre o dinheiro. Primeiro, quanto ao dar. Lição segunda, quanto ao receber. Lição terceira, quanto ao gerenciar. E a 4ª lição, a orientação de Deus. E por que não dizer, né, até o puxão de orelha de Deus para acertar, guiar a nossa vida de acordo com o seu querer. Vamos ao primeiro tópico, a lição quanto ao dar. Quando a Bíblia nos ensina sobre termos o nosso dinheiro, o ganho do nosso trabalho, que nós devemos dar, que Deus nos orienta, nos manda num certo sentido, orienta num outro sentido a dar, são 3 posições. Primeira dela, os dízimos. Segunda, as ofertas. E terceiro, o que nós chamaríamos de as esmolas. Nós vamos esclarecer um pouco mais isso aí. O primeiro, então, subtópico, o dízimo, nós colocamos aí no roteiro, e se você é a primeira vez que está aqui conosco, este roteiro é disponibilizado para você aqui na descrição deste vídeo, naquele maisinho que fica logo aqueles 3 pontinhos e mais, você toca ali, abre a descrição, então vai ter um link para o roteiro, e é algo assim que nós provemos para você. Então nós colocamos este estudo a nível, né, de um roteiro. Logo abaixo, geralmente, nós colocamos uma atividade para você fazer com os jovens, e eu penso que essa atividade hoje seria muito bom ser feita no final da aula, se Deus nos permitir ter tempo para fazer na sala de aula, que com certeza, se você ficar até o fim do vídeo, vai acompanhar conosco. Mas então, nosso primeiro tópico, seguindo este roteiro aqui, né, que também vai estar sendo apresentado para você na tela, para você poder melhor acompanhar conosco. Então, o primeiro seria o dízimo, né? Então, vamos abrir aqui o nosso primeiro tópico. O texto que nós temos aqui é Malaquias 3, 8 a 10, um texto super conhecido da palavra de Deus, né, que nós lemos várias vezes, conhecemos na Bíblia Sagrada. E este primeiro subtópico fala então que o dízimo pertence a Deus. Vamos ver se esta realidade, esta verdade está descrita nas Escrituras. Vamos lá. Versículo 8 ao 10. Roubará o homem a Deus? Já começa forte, porque quem rouba a alguém está tirando o que não é seu, é do outro, né? Então a pergunta do profeta é essa: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? E diz o Senhor: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados,
porque me roubais a mim, vós toda a nação. Aí o texto 10 que nós conhecemos diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, neste texto bíblico, a palavra forte que eu chamei a atenção de você é a palavra que eu gostaria que você chamasse a atenção ao seu aluno. Ao seu coração, em primeiro lugar, ao meu coração e ao aluno, quando nós não entregamos o nosso dízimo. O texto bíblico é claro, é explícito e não há como fugir dele. O que é que nós estamos fazendo se nós não dizimarmos? Difícil falar, mas é uma verdade bíblica. Roubando a Deus. E Deus chamou a atenção do seu povo nesta palavra. Por que vocês estão me roubando? Não é? Então, o dízimo não pertence a nós. 10% do nosso ganho, do nosso salário, não pertence a nós, mas pertence ao Senhor, porque não é nosso, nós não podemos retê-lo, entregar é devolver ao Senhor. Algumas pessoas até usam esta palavra, devolver porque pertence a Ele, não é? Então, nós devemos trazer a igreja, a casa de Deus, e o Senhor no versículo 10 nos mostra que Ele se compromete de trazer uma bênção sobre as nossas vidas em obedecê-lo segundo esta palavra. O segundo texto que nós vemos aí, o segundo subtópico, trata-se das ofertas alçadas. Essas ofertas é importante nós entendermos que é aquilo que está descrito aí, segundo a prosperidade. Então, a ordem bíblica não é ofertar tudo que você tem. Nós ouvimos alguns pregadores falar, olha, dê tudo que Deus vai te dar mais, dê tantos 1000, dê tantos centos ou o que for. Não existe um número para a oferta alçada. E se existir, é somente se o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração. Em alguns momentos, não é? Ele o faz, no entanto, nem sempre é assim. Veja, os textos bíblicos também, vamos à Bíblia, não é? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte, olha aí, o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Se você quiser sublinhar com os seus alunos essas palavras-chave ou chamar a atenção, porque eu vou estar, cada um destes versículos, chamando a atenção à palavra-chave que prova pela Bíblia aquilo que nós estamos ensinando. Então veja que a oferta, né, segundo a sua prosperidade, para que não façam as coletas, diz Paulo, quando eu chegar. Isto, claro, era um texto falando sobre uma situação que uma igreja em uma cidade estava passando de dificuldade. Paulo estava pedindo oferta em outras cidades, a outros irmãos, não é? E estava exortando a eles que já começassem a tirar ofertas para que quando ele fosse, ele pudesse simplesmente recolhê-las, né? Então, a orientação paulina, a orientação do Espírito Santo é essa, que ponha o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. O que significa isso? Quem tem muito pode dar muito. Quem tem pouco não pode dar muito, somente pode dar pouco, ou seja, de acordo com a nossa prosperidade. Êxodo capítulo 35, versículo 29, o texto ainda diz: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente, essa é a segunda palavra-chave, uma segunda prosperidade, a palavra é voluntariamente, se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Então nós vemos no tempo da construção do tabernáculo, foi isso que aconteceu, né? Deus mandou Moisés separar duas pessoas que Deus tinha chamado para dar habilidade para trabalhar com o material, mas disse Moisés, fale com o povo que traga, e disse o que trazer. E a Bíblia diz que o coração do povo se moveu, não é? O Senhor moveu o coração das pessoas para contribuírem, mas esta contribuição não era como os impostos, que há uma porcentagem a ser paga. Não era algo como, enfim, o governo ou a orientação, o ministério da igreja, né, dissesse cada um tem que dar tanto. Não, a oferta alçada na igreja é algo voluntário e é de acordo com a sua prosperidade. Então essas duas palavras são as palavras que devem guiar as nossas ofertas na casa de Deus. Uma ali era para ajudar irmãos, outra que era para a construção do templo, e há diversas outras necessidades da igreja, não só a oferta do dia a dia que você traz para bem da obra do Senhor de maneira geral, mas sempre há causas como as missões e outras coisas como a que vimos aqui. E as esmolas devemos fazê-la com
Generosidade. E quando falamos de esmola, estamos falando para alguém que é necessitado. Provérbios 31:20, o texto diz: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Então, o texto de Provérbios, esse nosso estudo deste trimestre, não é, está explorando, não é, o livro de Provérbios da sabedoria de Salomão, dada por Deus, e somos chamados a atenção aí a não fechar a mão para aquele que é necessitado. Temos outro texto aí em Lucas, né, capítulo 6 e versículo 38, o texto diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então veja que há uma palavra de Jesus garantindo esta realidade, que se nós somos generosos, ele garante que nós um dia seremos tratados com generosidade. Então eu não gosto nem de pensar isso, porque eu não quero fazer negócio com Deus para receber. Mas a Bíblia, na palavra de Deus aí, Lucas 6, é Jesus dizendo que nós devemos dar e saber que Deus promete sim, nos recompensar. E o interessante é que a palavra da recompensa é como que fosse mais do que o que a gente dá, porque ele diz: vai ser boa medida, vai ser recalcada, apertada, sacudida, ou seja, bem apertadinho no sentido de o melhor, o saquinho, né, cheio da bênção do Senhor para nós. Deixamos ainda um outro texto aqui muito interessante, que é o texto de Tiago 2:15-17, que diz: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. O que o texto está dizendo aí? Ora, algumas vezes um irmão pode, né, chegar perto de você e você sabe, porque ele falou ou porque você chegou ao conhecimento, de que ele não tem algo que é necessidade para ele ou para ela. Então, você dizer: eu estou orando por você, vai em paz, não é coisa de crente, né? O que nós vemos aí. A fé sem as obras é morta em si mesmo. Muitos de nós temos fé, somos de Deus, mas o texto bíblico nos ensina que a nossa fé gera. Quem tem Deus verdadeiramente no seu coração não pode despedir um irmão tendo condições, mínimas que seja, de compartilhar com alguém. Então, estas esmolas, que não necessita ser numa conotação de colocar para baixo a pessoa, simplesmente estamos usando uma palavra, não é, que fala de dar para o outro, não é? Então, nós devemos ser generosos, nós devemos dar sabendo que o Senhor vai suprir para as nossas vidas cada dia, que nós temos a bênção de Deus, mas que também ao dar nós estamos cumprindo a nossa fé. E se não fizermos, não é correto, ou seja, alguém que é de Deus faz, porque se Deus está em nós, isso acontecerá naturalmente. Não existe fé sem as obras que são consequências dessa fé. E um coração de Deus, que Deus habita nele, não deixa de se compadecer, porque nós vemos isso na Bíblia Sagrada. Então, nós estudamos quanto ao dar. Agora vamos falar também alguns versículos bíblicos quanto ao receber, né? Quanto ao receber, nós temos 3 subtópicos aí. Podemos receber ou devemos receber, segundo a Bíblia. Okay? É um estudo muito bíblico hoje. Fruto do trabalho justo. Segundo, sem defraudar o outro. Terceiro, o emprestado não é teu. Então vamos lá. Fruto do trabalho justo. Provérbios 3:11. O texto diz o seguinte: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então veja, se o seu dinheiro está vindo de uma vaidade, ou seja, de algo que é fora da segunda realidade aí, quem ajunta pelo trabalho, algo que você ganha, sei lá, por coisas que são do mundo, né? Impróprias, ilícitas, imorais ou qualquer outra coisa assim, né? Não tem a bênção do Senhor. No entanto, quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Então a Bíblia nos ensina, e eu sei que o mundo de hoje vende, e são os vídeos e os livros mais vendidos, são aqueles que prometem você ganhar muito trabalhando pouco. Há fórmulas, há condições, há como fazer isso? Sim. E algumas pessoas o fazem.
A maioria tem um preço, eles nem colocam tudo ali na frente, eles, na verdade, trabalharam muito para engrenar, mas, enfim, um dia eles gozam de uma estabilidade financeira sem estar colocando muitas horas de trabalho. No entanto, a Bíblia Sagrada não nos chama como crentes a pensar assim. Nós, como crentes, temos que querer o fruto do nosso trabalho, sermos pagos, recebermos o fruto do nosso trabalho. Claro, no tempo antigo, você plantava a terra, você fazia o seu negócio, vendia os frutos da sua terra, era uma coisa mais simplificada. Hoje o mundo, né, cresceu numa dimensão que nós temos várias áreas de atuação aí, que são diferenciadas, no entanto, não muda. Que nós não podemos, como crentes, como jovens, querer estar buscando ficar rico sem trabalhar. Não é bíblico. Quem escutou essa parte? Né? Porque diz aí o texto, quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Por que diz terá aumento? Não é só porque é lógico, se você trabalha você ganha dinheiro, mas é porque a bênção do Senhor, aleluia, está sobre aquele que ganha através do seu trabalho. Vamos ao próximo texto, Deuteronômio 23:18, diz, não trará salário de rameira, ou seja, prostituta, nem preço de cão, ou seja, algo imundo, à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente o quê? Abominação ao Senhor teu Deus. O que é isso que está querendo dizer? Trabalho injusto, trabalho ganhado ou dinheiro ganhado no jogo, dinheiro ganhado na prostituição, dinheiro imundo para Deus, ou seja, ganhado fazendo coisas que para Deus são ilícitos. Não precisa trazer para a casa de Deus, porque são abominação para o Senhor. Isso é a palavra de Deus. Então veja que nós temos orientações muito fortes, mas muito importantes. Eu estou tentando ser rápida aqui, sem explorar muito, mas suficiente para entender que o que o crente deve receber é fruto do seu trabalho e trabalhos honestos, justos e que estão de acordo, que não ferem a Deus com relação àquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Quem está entendendo o que nós estamos falando aqui? Glória a Jesus. Segundo subtópico, sem defraudar o outro também. Isso é óbvio, né? No entanto, é importante nós olharmos para o texto bíblico. Veja os textos aí. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Então, reter o salário de um trabalhador é roubo. É roubo, mesmo que seja por um dia. Se você aconteceu um incidente forte, às vezes o negócio é muito pequeno, não recebeu, acontece esse tipo de coisa, você pode falar, é chato para o trabalhador, é muito difícil para você também. No entanto, irmãos, fazer jogo, deixar uma pessoa defraudar a quantidade daquilo que você deveria estar pagando, tudo isso é pecado diante de Deus, nós não podemos fazer assim. Provérbios ainda, capítulo 11, versículo 24, diz, alguns há que espalham e ainda que se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas para este é perda. Então, espalhar significa jogar, não é? Parece até que você está perdendo, parece até que você está desperdiçando. Mas este provérbio chama a atenção do sábio, que ele viu, olha, tem gente que está espalhando, mas é interessante que você está pensando que ele está jogando fora e, por incrível que pareça, Deus permite que ainda venha mais, se lhe acrescente. Essas são as coisas, irmãos, que não é a lógica que nos faz entender. E crente tem lógica. Crente tem lógica, porque nós somos seres humanos e Deus nos criou com a mesma lógica do que qualquer outra pessoa. Aleluia. No entanto, nós conhecemos a um Deus que é sobrenatural, que é Deus soberano sobre todas as coisas. E ele nos deu a sua lei, a sua palavra, nos fez conhecer os seus caminhos, e ele abençoa os que lhes obedecem. Sim, então nós não temos só na vida humana a bênção da lógica, mas temos a bênção de Deus, que para alguns diz é muito pouco, eu não quero isso. Tudo bem, a sua escolha. Amém?
É escolha sua. Mas outros decidem, olha, é um caminho difícil, é estreito obedecer a palavra de Deus, ficar neste guia, não é? Nessa prisão assim, porque não posso sair daqui, é verdade. No entanto, aqui neste caminho, no lugar onde está o reino espiritual de Deus, há a bênção de Deus. Então você vai assistir coisas que para a lógica humana não faz sentido. Mas para aquele que espera em Deus e obedece a Deus, ele vai ver com os seus olhos, aleluia. E o sábio Salomão viu isso aí, que tem gente que joga fora, no melhor sentido, se espalha, joga para todo lado e você pensa que vai perder tudo. Não está dizendo que jogar fora. Não está dizendo, tem um outro texto, né, que fala de devorar. Não, está dizendo que ele espalha, ele coloca para todo lado, você pensa que vai perder, mas aí está, há mais acréscimo. E alguns outros, ele diz, outros que retém mais do que é justo, seja de uma pessoa, seja de um negócio, seja do que for, mas é para a sua perda, ou seja, a bênção do Senhor não está com ele. E o último subtópico aí quanto ao receber é o emprestado. O emprestado é teu, irmão? Claro que não, o emprestado não é nosso. Veja o texto bíblico. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que o empresta. Então essa é uma fase da vida, não é, que os jovens já estão pensando em casar-se, enfim, talvez sair da casa dos pais, e às vezes o sistema que hoje nós temos, né, na nossa sociedade, que permite, né, nós temos cartão de crédito e etc, e comprar a prazo muito grande, então muitas vezes nós vamos caindo nesta armadilha de usar o que é emprestado como se fosse nosso. No entanto, crédito não é dinheiro, é buraco, né? Que nós vamos pagar com o que a palavra chama de usura, né? De juro, né? Que vai fazer uma tormenta na nossa vida. A palavra que a Bíblia usou aí é uma verdade, é uma escravidão. Até você pagar, claro que se você pegou pouco emprestado e pagou logo, foi questão de dias, você sabia que já ia chegar e etc. Tudo bem, acontece, não é? Não deveria, nós deveríamos ser mais prudentes como ensina esta lição. No entanto, nós entendemos que há realidades da vida, que às vezes nós temos que acontecer, mas mesmo assim, olho. Por quê? Porque o emprestado não é nosso. E a palavra usa esta realidade aí de dominar, de ser servo, né? Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Então, aprendendo isso, nós devemos aprender a cuidar das nossas finanças. Então, os primeiros 2 tópicos são simples, rápidos, mas o mais interessante da nossa lição começa agora. Quanto ao gerenciar, é a lição número 3, tópico número 3. Nós vamos repartir aí, você vai ver no roteiro, nós colocamos uma tabela, um lado e outro, gerenciando de acordo com o espírito do mundo, ou seja, as trevas, versus gerenciando de acordo com Deus. Gerenciando de acordo com o espírito do mundo ou as trevas, o homem, a mulher, o jovem busca poder social. Para que as pessoas querem dinheiro? Buscar poder social. Segundo lugar, querem dinheiro para buscar status, ou seja, uma realidade de carnalidade. Terceiro lugar, querem dinheiro porque adoram a Mamon. O dinheiro torna-se um Deus, a Bíblia Sagrada chama o Deus do dinheiro um nome de um Deus chamado Mamon. E daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso quando nós chegarmos nesse subtópico. Vamos lá. Primeiro, busca do poder social. Eu encontro algumas pessoas como Elon Musk, que é alguém muito conhecido hoje internacionalmente. Eu penso que não tem nenhuma nação no mundo que não tenha ouvido falar dele. Ele é aquele que está por trás do Tesla, né? Carros elétricos, também de enviar espaçonaves, enfim, aquilo que antes a NASA nos Estados Unidos era, hoje, né, uma empresa do Elon Musk que está gerenciando isso no dia a dia, ou seja, está sendo muito mais ativo. Enfim, é um homem visionário, um homem extremamente inteligente, né? E ele entendeu e vive o benefício de poder através do dinheiro, porque ele conseguiu, né, através de suas empresas, um capital muito grande. Então, ele consegue respeito, ele consegue posição, ele consegue ter voz em lugares que talvez outrora não conseguiria. Por quê? Por causa do dinheiro que ele tem. E sem dizer se usa para bem ou para mal,
é uma realidade. O dinheiro dá poder. Eu conheço uma outra moça, eu não sei quantas pessoas no Brasil conhecem ela, aqui nos Estados Unidos, bem conhecida por causa do YouTube e alguns negócios que ela tem, não tanto com certeza como Elon Musk, chama Cori Sanchez. E ela fala isso porque ela é uma pessoa que ama a liberdade, não é, que o capitalismo pode dar ao indivíduo, e o que ela sente é de compartilhar vídeos que ajude as pessoas a serem empreendedores, no sentido de que possam viver o bem do capitalismo e, como ela explica, o poder do dinheiro, porque uma vez você tendo dinheiro, queira ou não, você tem um poder social, você tem uma voz, né? Quem não tem, não é escutado em várias áreas da vida, e em alguns lugares, se você é reconhecido como alguém que tem muito dinheiro, as pessoas vão te dar entrada, vão te ouvir por causa do dinheiro que você tem. Muito bem, o mundo é assim. Eu citei 2 casos e poderia citar muitos mais. Estou falando destes 2 porque são pessoas vocais no YouTube, no X, né? Enfim, na mídia social, que nós possivelmente conhecemos. São pessoas que falam dessa realidade. Uma realidade que é isso mesmo, funciona. Agora, a minha pergunta é para crente? Não. Eu coloquei na categoria e, quanto ao gerenciamento, nós podemos escolher que lado, de que maneira nós podemos gerenciar. Uma das maneiras é gerenciar as nossas finanças buscando o poder social. É ter dinheiro para ter uma voz. Tudo bem, para o mundo é uma realidade deles. No entanto, nós não somos deste mundo, porque Jesus diz: o meu reino não é daqui, deste mundo. Aleluia! Então nós não podemos nos esquecer deste pequeno detalhe, que para Deus não é detalhe. Então vamos lá. Eu falei que ia esquentar o negócio, e neste tópico aqui, você como professor pode, inclusive, trabalhar somente nos 2 últimos tópicos, se entender de fazê-lo. Passar até mais rápido do que eu nos primeiros tópicos, ou não ler, somente comentar. Enfim, eu gosto muito de ler a Bíblia, honestamente. Se eu tiver que explicar um tópico sem ler um versículo e dar a autoridade daquela explicação à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, eu não me sinto confortável. No entanto, você é quem gerencia o tempo, não é, com certeza, na sua sala de aula, e cada escola dominical, cada lugar, cada igreja tem um tempo diferenciado. Nós temos que aprender a lidar com essa realidade e respeitar também. Mas vamos lá, tá esquentando, né? Vamos ao nosso terceiro subtópico aí. Então, o primeiro versículo que nós vemos é Provérbios capítulo 18 e versículo 11. Diz: a fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Então, a fazenda do rico, ou seja, o dinheiro do rico, né? É a sua fortaleza. Não é isso que você está entendendo aí? E ele, na cabeça dele, ele vê como se fosse um muro que ninguém pode passar por ali. Ou seja, a confiança dele está em quê, por favor? Em Deus ou na riqueza? Na riqueza. E como nós dizemos, algum busca o poder social, o poder enfim, do status social que dá o dinheiro. Existe? É uma realidade para o mundo? Sim. No entanto, a Bíblia nos ensina essa confiança não vale a pena, mas para o mundo tá aí. O rico pensa que é como um muro, né? Ele está fortalecido como uma fortaleza ao seu redor, mas diz a palavra de Deus aí, isso é a sua imaginação. Você vai dizer: ai, mano, não é imaginação não, ele pode. Pode até não poder mais, pode até a enfermidade chegar, pode até a bênção, Deus colocar as mãos e mudar a situação. Pode até a própria economia, algo acontecer e não ter mais. Pode ter isso e não ter nenhuma felicidade no seu coração. Então, as coisas, na verdade, são muito relativas e nós devemos mesmo ficar com o que é de Deus, aleluia, porque nós pertencemos ao Senhor, aleluia, nós somos parte do reino de Deus. Tiago, capítulo 2 e 6, e as pessoas não têm paz, as pessoas que vivem atrás do dinheiro, primeiro que nunca tem fim, não caia nessa que, eu vou até ter tanto, não existe, irmão, não existe, quando você chegar lá, o mesmo tentador que te vendeu o primeiro peixe vai te vender outro lá, porque isso nós vemos todo dia da nossa vida. Capítulo 2 de Tiago, versículo 6, diz o texto: mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Está aí, o rico quando tem problema não tem pena de ninguém não, tem pena não.
Põe no tribunal, põe na prisão, oprime, faz o que for. Por quê? Exatamente porque o seu dinheiro lhe dá poder. E porque ele tem poder, ele faz o que quer com quem. Perde o valor do ser humano. Perde uma das coisas que eu vivia na minha infância, andando de ônibus, né? Eu via esta realidade. Quando vinha uma criança, um senhor, uma senhora pedir dinheiro, eu observei que as pessoas que tiravam dinheiro e davam eram aquelas que mais pareciam ser pobres, ter menos. As pessoas que pareciam ter melhor de vida não davam, mas aqueles que pareciam não ter davam. E eu me perguntei e logo encontrei a resposta. Por quê? Porque eles sabem o que é padecer. Aleluia! Ele sabe o que é ser gente. Ele não pode despedir aquela pessoa que está pedindo, né? Quando ele entende ou vê, ou o que for, que quando ele já passou a situação, ele não quer que aquela pessoa sinta a mesma coisa, então ele compartilha. Nós perdemos quando viramos ricos, quando amamos o dinheiro, quando temos este status de poder. Escute, por favor, o coração do homem vai se corromper. Então, se você quer um caminho que você não vai amar a ninguém, não vai ter piedade, o que o diabo te vende, o que o mundo te vende, o que as trevas te vendem é o contrário. É que você vai ter e você vai poder dar. Até os grandes empreendedores do reino de Deus, porque agora tem essa, né? Eu não sei que Bíblia eles têm, não é a mesma que eu tenho com certeza, nem a que você tem nas suas mãos, porque eu não sei onde eles encontram isso. Mas os empreendedores do reino, não, nós vamos ter para dar e dar mais. Este é um engano, eles querem ter porque querem ter, na verdade o seu coração se fecha, como nós vamos lendo nos textos bíblicos aí. Vamos ao texto de Salmo 30 e versículo 6 diz, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Isso é outra coisa. Quando tem dinheiro, quando está próspero, a gente pensa que nada vai acontecer, que não vai cair, que a vida com Deus está tudo bem, que tudo está... Quando tudo pode ter certeza está, na verdade, mal. 22 de Provérbios e versículo 7. Mais uma vez, já lemos este versículo, mas agora neste contexto aqui do poder social, diz o rico o quê? Domina sobre os pobres. Essa é uma realidade. Quem tem dinheiro, domina, né? E o que toma emprestado é servo do que empresta. Mas essa primeira parte aí, o poder social, ele consegue, pela sua riqueza, estabelecer este lugar de dominar. E muitos de nós sonhamos com isso. Porque quem é que quer ser mandado? Eu quero ser mandado ou eu quero mandar? Né? Então, há um marketing enorme no mundo, na sociedade, dizendo para você, você pode, não fica aí para que ser empregado de alguém, vai. Só que o que acontece? 1% das pessoas chegam a viver este sonho. E os outros que entram nesta luta acabam a sua vida aí. Não vivem uma vida de paz, não vivem uma vida de sossego, perdem a fé, perdem a família muitas vezes. Tudo se acaba, né, nesta tentativa. E se eu for esse 1%, irmã, né, e etc, e se a bênção de Deus estiver sobre mim? Se a bênção de Deus quiser, se o Senhor quiser, pode deixar que Ele vai te dar sem você precisar ir atrás destes mentores do mundo, das fórmulas do mundo. Você vai trabalhar e o Senhor vai prosperar o seu trabalho se for a vontade dEle que você tenha posses. Ok? Há impossibilidade? Não há impossibilidade, mas eu vou mostrar para você pela Bíblia qual é o geral de Deus. O que Deus tem para nós crentes de maneira geral. Você sabe que na Bíblia Sagrada, a gente entende que há um querer de Deus para o seu povo, em geral. Nós vemos isso claramente no Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento mostra como é que Deus queria que o seu povo vivesse. No entanto, havia, vamos dizer, lugares de exceção, por exemplo, da liderança. Não existia 1000 Moisés. Existia um Moisés, por exemplo. Então, Deus levantava um ou outro profeta, ok? Então, há posições que Deus quer levantar. Aquele que pagou ou que deu o sepulcro para Jesus ser enterrado ali era uma pessoa rica, né? José de Arimateia era rico.
E foi usado por Deus na sua riqueza. Muitas mulheres que deram, né, das suas fazendas para o ministério de Jesus também tinham posses. No entanto, este não é o geral de Deus. Amém? Se Deus quiser, Ele com certeza vai te gerenciar e você não tem também problema de trabalhar. Trabalhe, aprenda a trabalhar. Eu tenho criança pequena, né? E eu digo, olha, o favor que a mamãe pode fazer para vocês é ensinar vocês a gostarem de trabalhar. Porque isso é bíblico. Jesus disse que o pai trabalha até agora, ele dizia, eu trabalho também. Amém? Ele deu essa, entre aspas, né, que na verdade é maldição ao homem. Vai trabalhar o homem, do suor do seu rosto vai ganhar o seu pão. Mas ao mesmo tempo que por um lado é maldição por causa do pecado, no sentido de que o fruto agora não saía automaticamente, por outro lado tornou-se a índole do homem. O homem que não trabalha, ele não está completo em si mesmo. Então nós precisamos, principalmente os jovens, querer trabalhar, querer cooperar, querer trazer algo para a sociedade, né? Enfim, através da sua profissão, através do seu trabalho, quer seja em qualquer área que você vai atuar, não no sentido de somente desejar o poder social. Agora, porque se você for no caminho de Deus, você vai chegar lá sem estar com o coração comprometido com o mundo. Amém? Essa é a grande diferença. Eu vou dizer uma coisa, existe. Mas é quase impossível, só se Deus quiser mesmo, porque a maioria os que os meus olhos viram, que foi neste caminho, se perderam como crentes. E o que vale mais, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma pergunta, inclusive, bíblica para nós. Primeira coisa que o mundo procura, busca de poder social. Segundo, letra B, busca de status, carnalidade. Então, o que você vê hoje no YouTube que os jovens estão aí seguindo? São jovens que dizem, olha, eu consegui, se você for fazer isso e filmagem e aplicar nisso e for fazer aquilo, aí você olha lá naquele carrão, no Rolls Royce, sei lá o quê, que carro que é? Lamborghini, né? Lamborghini, e aí mostra a garagem dele, tem 3 Lamborghinis, e a casa em Califórnia, e viajando o mundo inteiro, e o seu olho como jovem diz, ai meu Deus, para que eu vou perder tempo trabalhando por uma miséria de dinheiro? Deixa eu ir atrás deste sonho, não é isso? Status, mas para quê? Olhe para essas pessoas e me diga que vida espiritual, para onde eles estão indo como crentes, por favor. Primeiro, que a maioria quase absoluta, se é que alguém ficou dentro daí, não é crente, não teme a Deus. Escute, professor, escute, jovem. A nossa vida, o que nós fazemos com a nossa vida, você sabe muito bem já, mesmo que você ainda não tenha tido... Está no momento de ter as grandes oportunidades, as grandes escolhas da sua vida, casamento, profissão. Mas já teve suficiente, porque isso a gente tem experiência desde criança, com a realidade das escolhas. Você pode escolher que caminho. Agora, tem uma coisa. As escolhas na nossa vida são passos dentro de um caminho. E talvez as pessoas não falem para você desta maneira, mas a Bíblia é a palavra de Deus e nós estamos aqui falando para você como a Bíblia nos diz. Há 2 caminhos. Há um caminho de luz e de trevas, há um caminho largo e há um caminho apertado. E cada passo que você está dando está dentro de um destes caminhos. E eu pergunto, estes que nós estamos mostrando, não só está aqui em termos de estudo, né? Dentro da categoria que está dentro do mundo, olha lá, de acordo com o Espírito do mundo, gerenciar com o Espírito do mundo. Mas será que você não enxerga que não há, nestes que buscam status, somente mostrar e viver a glória da carne? De uma namorada bonitona, de um homem modelo, do carro mais caro, da casa mais rica. O que é isso? Quem se importa com a alma, quem se importa com os perdidos, quem importa com missões, quem se importa com Deus, quem se importa com palavra, quem tem prioridade nessas coisas não enxerga nada do que é de Deus. Você pode escolher este caminho? Sim. É o melhor caminho para você? Não. Por quê? Porque é um caminho sem Deus. Você pode chegar lá com Deus? Não! Você pode ter dinheiro com Deus? Pode. Mas chegar no caminho da carnalidade, desejar, amar, pôr o teu coração nessas coisas e chegar lá com Deus, não chega. E eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Então essa é uma lição
que nós temos como professor de ter a ousadia de falar a verdade, porque pode ser que ninguém fale a verdade. Quem sabe os pais destes jovens, os amigos destes jovens, estão vivendo esta loucura, esta ficção que o mundo coloca ao nosso redor, através dos filmes, através da mídia social, e que nos apresenta como um sonho, e nós todos que estamos vivendo a realidade sabemos que não é nada disso, mas por causa da ilusão nós continuamos comprando, continuamos tentando e vamos perder a nossa vida, ao invés de ser por uma causa real, verdadeira e eterna. Vamos perder na mão cada dia, cada semana, cada mês, para Satanás, para as trevas. É forte o que eu estou falando, mas é a verdade. Porque o alvo dessas pessoas, né, é o mundo, é a carnalidade, é status. 14 e 20 de Provérbios, o texto diz o seguinte: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos, tá aí, status. É porque, né, quem tem dinheiro tem amigo. Carnalidade, você vê lá, do jeito, aí enche a casa e faz a festa, festão, com todo mundo, tem amigos. Os amigos do rico são muitos, mas são amigos? São interesseiros. São interesseiros que querem viver essa mesma vida carnal, e eu falo mais uma vez, sem nada de Deus, sem nada. Eu posso ter certeza que nas festas dele não vai ter hino da harpa, não vai ter oração, não vai ter graça de Deus, não vai se pensar em nada do que se chama Deus. Então, por favor, em nome de Jesus, chama-se caminho do mundo. E nós não somos chamados para este mundo. Vá para a universidade, tenha a sua carreira, forme a sua família, mas entenda que neste mundo você é peregrino. Por quê? Porque quem anda neste caminho, como diz o texto que nós lemos lá no começo, é escravo, é servo. Eu e você que estamos de fora hoje, um jovem que está começando a vida, ainda não sabe da realidade. Mas quem vive sabe da realidade. Você pode olhar, você pode observar por trás do glamour das palavras das pessoas que estão te vendo neste caminho. Vai dar uma olhada na realidade da vida dele, se não é uma escravidão. Qual é a realidade da vida? Espiritual, familiar e do seu coração. Porque o coração do homem não deseja estas coisas. Aleluia. O mais interior da necessidade do homem é paz interior, e esta só Deus nos pode dar. É por isso que em meio a tantos ricos, há tanto suicídio, há tanta depressão, há tanto uso de droga. Por quê? Por quê? Exatamente por aquilo que nós estamos falando, porque é do mal, do mundo, e tem alguém, né? O príncipe deste mundo que está por trás de tudo isso. Salmos capítulo 73 e versículo 3 é o próximo texto aí para nós. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Está aí um irmão, né, que escreveu um salmo, e ele diz que tinha esse sentimento. Este é um salmo triste porque ele quase perdeu a fé, vendo os ímpios prosperarem e ele não ter nada. Até, diz o salmo no fim dele, até o dia que ele viu o futuro. Que ele entrou, né, no santuário e viu a diferença lá na eternidade entre o ímpio e o salvo. Quando ele chegou lá, quando ele foi lhe dado o privilégio de ver, então ele diz: ei, não tem nada a ver, eu estou fora dessa. Terceiro e último lugar, quanto a gerenciar, nós podemos gerenciar de acordo com o espírito do mundo, atrás do poder social, atrás do status e atrás de adorar a Mamon. Então veja aí, adorar a Mamon, nós pusemos dois textos, Lucas capítulo 18, versículo 23, o texto diz: mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. Foi um jovem, né, que perguntou a Jesus: o que eu faço para ser salvo? Aí ele diz: dá o que você tem para os pobres. Vende tudo e dá para os pobres. O que ele ficou? Ficou triste. Por quê? Porque a riqueza enchia o seu coração. Ele não podia se desfazer disso. Jesus não pede isso de todo mundo. Eu quero já falar isso, abrir um parênteses. Ele não pede. Mas se ele souber que a riqueza é o teu Deus, então ele pode pedir. Porque para ele reinar, um outro Deus tem que sair. Será que você entende isso comigo neste dia? No trono do nosso coração só pode reinar um rei. E aí a pergunta é: se Mamon é o rei no seu coração,
Será que Deus pode entrar? Pode, se você jogar a mamão fora e disser, senta, Senhor. Entra, Senhor, no meu coração, reina no meu coração, toma a primazia no meu coração. E Jesus sabia que este jovem, quem reinava era Mamon. Não era só ter a riqueza, que a riqueza era o Deus dele. E aí Jesus diz o texto que inclusive se compadeceu, teve compaixão dele e falou a verdade. Porque a princípio Jesus só respondeu, não, faz isso aqui. Isso eu faço, Jesus. Ou seja, eu sou crente, eu venho para a igreja, eu obedeço, eu faço isso. Aí a Bíblia diz que Jesus teve compaixão dele e falou toda a verdade. E é isso que, olha, uma lição para nós, professores. Uma lição para nós, professores. Se nós temos compaixão dos nossos alunos, nós não podemos esconder a verdade. Falemos com amor, mas falemos a verdade. E Jesus disse, então pronto, chegou a hora de provar. Tira o rei que está no teu coração e me ponha. O que aconteceu? Ele saiu muito triste. Por quê? Porque não quis tirar. Você pode escolher? Claro que pode escolher. A escolha é sua, a escolha é minha. Mas a pergunta é, qual a melhor escolha para nós? 1 Timóteo 6:10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então veja aí que desviam-se da fé, aquilo que eu já falei aqui, né? Por quê? Porque amam o dinheiro. Então você diz, irmã, posso chegar lá rico? Eu falei, não chega, não chega. Se for porque você deseja o poder social, ou o status, ou este caminho, não leve, não chega, não chega, não chega. Você vai perder a sua fé, porque você vai colocar outro Deus no seu coração. Esqueça. Não chega, não chega. É o que eu disse, nós temos que falar a verdade. Não é que você não possa ser um crente rico, não é isso. É o amor ao dinheiro. E como é que você sente? É a prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida. Você só pensa nisso, você acorda para ver vídeo disso, você quer rápido demais, você não quer pagar o preço por ele, você só pensa, é o seu objetivo, é o dinheiro. Não é ser um bom dentista, não é ser uma boa professora, não é que o seu negócio seja um bom negócio, abençoe as pessoas com aquele material e você ganhe bem também. Não é isso. Você quer o dinheiro. Você quer ser mais rápido, passar por cima de alguém. Então, essa colocação é maligna, é do mundo. Quando eu digo maligna, é do mundo. É do mundo. Agora, o que acontece com os nossos jovens e conosco? Nós estamos rodeados pelo mundo. E mais, a gente se abrindo para o mundo, e agora a gente tem um mundo muito mais brilhoso, que, coitados meus filhos, eu não deixo eles usarem o telefone quase nunca, né? Às vezes para ligar, para falar com alguém pelo WhatsApp, ver o vídeo da pessoa do outro lado, alguém da família e etc. Eles tomam qualquer segundo para buscar alguma coisa ali no YouTube, porque o negócio brilha. Só que aquilo é uma porta do mundo, eu e você sabemos disso. Tem coisa boa, mas você está lá lendo um versículo que o irmãozinho colocou lá no grupo do Facebook da Escola Dominical. Aí você está lendo lá, oh, glória a Deus, aí passa o dedinho, aí vê outra coisa. Isso aqui é interessante, peraí. Um é receita, depois o outro, isso aqui é para ganhar dinheiro. Pronto, já foi, irmão. Já foi. Porque o mundo nos cerca. E nós temos que hoje, mais do que nunca, sermos disciplinados para não entrar na adoração a Mamon, mas gerenciar, como diz a nossa outro lado da tabela, gerenciar de acordo com Deus. Qual é a prosperidade de Deus? Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece. Olha aí, e ele não acrescenta dores. Isso é uma palavra, irmãos. Eu vou puxar minha orelha aqui e vou ser sincera comigo, porque dói em mim. Quando a gente trabalha para além do que pode, com dor demais, passa por cima do tempo que você deveria dar para a família, e a gente dá desculpa, né? Porque no dia de hoje, mãe tem que trabalhar assim, assim, assado, e tem que ter hora extra, tem que ter um biquinho, e tem que. A pergunta é, quão real, quão verdadeira é esta colocação? Pode ser? Pode. Tem tempos na nossa vida que pode ser sim, com certeza. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece, ela satisfaz. Não é um enriquecer, não significa de ter muito dinheiro, não. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vê isso claramente. A bênção do Senhor, ela enriquece no sentido que você teve um texto de Provérbios, agora recentemente a gente leu numa dessas aulas, que você se sente satisfeito, você se sente rico. Você se sente satisfeito, você se sente rico. Não é que você tenha muito, mas é como se você tivesse. É um texto aqui mesmo da lição. É como se você tivesse.
E há outros que têm e é como se não tivessem. Mas por quê? Porque não é da bênção de Deus sobre a nossa vida. A bênção do Senhor nos enriquece porque nos satisfaz. Ele supre a nossa necessidade. Ele não deixa o justo padecer necessidade, passar fome, mendigar o pão. Aleluia. Mas ele também não acrescenta dores. Nós é que estamos acrescentando dores. É tempo, irmã, eu tenho que fazer minha pós-graduação, terceira pós-graduação, porque eu preciso. Quê? Você precisa do quê? Nós estamos perdendo a sanidade, porque perdemos o foco. Aleluia! O objetivo da nossa vida, estamos perdendo o foco. Voltemos à palavra de Deus e ensinemos aos nossos jovens esta realidade de proteção, de gerenciamento das nossas finanças. Existe uma prosperidade divina? Existe, mas ela não acrescenta dores, nem para você no físico, nem na família. Não significa que o trabalho não possa ser duro, né? Eu que moro aqui nos Estados Unidos e vim há 28 anos atrás, já trabalhei de tudo aqui neste país, irmão. E muita coisa dura que eu não pensava quando saí do Brasil. Você sai num determinado status, numa determinada vida, e quando chega aqui, é a realidade, porque ainda não fala inglês, porque isso por aquilo, né? Então, uma ou outra realidade nos fez trabalhar duro, árduo, de sentir no corpo, as muitas horas de trabalho. Mas não causam dores na alma. O maior problema do homem que carrega hoje, inclusive destes que estão no mundo, com os desejos, né, estão gerenciando de acordo com o espírito do mundo, é a dor na alma. Vamos aos textos aí, Deuteronômio 11, 13 a 15. O texto diz: E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o seu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, e temporã e a serôdia, para que recolhes o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás, e te fartarás. Que isso? Quem obedecer, o texto diz no versículo 13 aí. Se você obedecer diligentemente os meus mandamentos, e de amar ao Senhor teu Deus, e servir de todo o coração e toda a alma, olha aí. Então eu abençoarei. Então a prosperidade do Senhor chega para quem prioriza o Senhor. Será que nós podemos repetir isso com os nossos alunos? Será que nós podemos abrir este texto e concluir estas realidades? A prosperidade financeira, porque aí no tempo era isso, a financeira vinha o quê? Se a terra desse fruto, se os gados parissem bastante animais. O que significa a palavra diligente? Diligentemente. Me diga, por favor. Pergunte aos seus alunos, por favor. Vamos começar a trabalhar assim com o texto e deixe eles falarem. Se nós diligentemente obedecemos os mandamentos, de amar ao Senhor e servir, olha lá, porque amar é muito interessante, porque todo mundo diz que ama a Deus. Todo mundo ama a Deus, mas se comporta como quer, tem as prioridades que quer, mas ama a Deus. Mas o texto não nos deixa aí neste vago, né, lugar. Ele diz, e de o servir de todo o teu coração. Não existe servir fazendo o teu querer, você está servindo a você. Você está servindo ao seu chefe. Mas servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Como é que se serve a Deus? Aonde se serve a Deus? No reino de Deus. Na igreja de Deus. Com o povo de Deus. Você não vai servir a Deus fora. Aí tem os empreendedores do reino, que diz que quando você está crescendo o teu império, você está crescendo para a glória de Deus. Aonde, irmãos, na Bíblia é isso? Está no ego deles, no coração deles, porque o coração deles está no império deles. Mas eu ainda vou mostrar para você hoje aqui na palavra de Deus, que a Bíblia diz o contrário, para quem quer ouvir a voz de Deus. E eu pergunto, e é uma pergunta que nós temos que trazer, eu sei que é uma lição forte, porque quando nós desafiamos a Mamon, eu sinto aqui a batalha. É pesado falar sobre isso. Por quê? Porque é um espírito contrário ao de Deus. E hoje nós estamos rodeados, apertados por ele. E os nossos corações, professores, nossos corações crentes, estão escravizados, muitos de nós, por este espírito.
Como é que nós vamos ter autoridade para falar? Mas que Deus nos ajude, pelo menos de ter a obediência de abrir, ler e falar esta verdade em nome de Jesus. Porque, como eu disse, é uma aula bíblica, onde nós estamos abrindo a Bíblia para mostrar a verdade de Deus. Então, a prosperidade de Deus existe? Existe. Mas está aí, é para quem obedece, para quem ama e para quem serve a Deus. Aí ele abençoa, ele abençoa. Ele abençoa, ele enriquece, aleluia, não segundo os olhos do homem, mas segundo os olhos e o querer de Deus. Olha aí, há quem se faça rico, esse é o versículo que eu estava falando naquela hora, não tendo coisa nenhuma. E há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Então, essa realidade é de simulação. E rico é interessante, tem alguns deles que têm essa postura mesmo. Uns é soberbo e outros não tem nada e etc, etc, né? Para não emprestar nada para ninguém, para ficar, enfim, guardar, né? Principalmente o avarento tem essa colocação, né? E outros não tem coisa nenhuma e estão lá se mostrando, tira foto com o Tesla do outro, com o Cadillac do outro, com o Mustang do outro, com o Lamborghini do outro e etc. Enfim, fazem qualquer negócio para aparentar algo que não são. Isso é dissimulação. E nós, como crentes, não podemos ter a dissimulação, tá aí. De acordo com Deus, há uma prosperidade. De acordo com Deus, não pode ter dissimulação. Nós somos o que somos e temos. Não há vergonha. Isso é uma coisa muito forte. Porque a cultura e essa realidade da mídia social e a nossa realidade como jovens, adolescentes, jovens, começo de trabalho, tempo que a gente, né, quer procurar alguém para se casar e tudo, nós queremos aparentar alguma coisa. Mas não existe, segundo a Bíblia Sagrada, nada melhor do que a verdade. E coisa mais triste que é você casar com alguém que você pensava que era uma coisa e você vai descobrir que é outra. Você acha que esse casamento vai caminhar bem? Não, nós temos que ser verdadeiros. Dissimulação não pode existir na vida do crente. Então, se alguém te quer, jovem, é pelo que você é. É pelo que você é. É pelo que você é. Não caia por querer que alguém te veja você ter algo para te querer. Porque essa será a pior pessoa para você. Escute, por favor. Seja quem você é. Aleluia. Mostre o que você é e o que você tem. Pouco ou muito para a esquerda e para a direita. Não mude o seu gosto pelo gosto de ninguém. Porque não vai te fazer bem. O seu verdadeiro amigo é aquele que te amou como amigo, ou a sua amiga, como você é. O seu verdadeiro amor da sua vida com quem você vai se casar, né? Vai te amar pelo aquilo que você é, como você é. E ele e ela têm que saber quem você é para poder, não é? Quando chegar no casamento, não ter uma surpresa desagradável. Mas, irmãos, estou falando com certeza de simulação, de ser, de mostrar que nós não somos. Escute, crente não precisa disso. Crente não precisa disso. O que acontece com muitos que caem nesta armadilha é que primeiro lutam para sustentar uma coisa que não são, depois vão ser descobertos e vão ser infelizes, porque aquela pessoa entrou na amizade, ou entrou no casamento, ou na sociedade, ou seja, no que for, contando que você era uma coisa. E um dia a verdade vai ser à tona. Não esqueça, não se engane. Porque não só é bíblico, mas é natural na realidade do ser humano. E você nunca vai ser feliz. Tem outra coisa, muito importante. Muito importante. Você nunca vai ser feliz quando você não está sendo aquilo que você não é. Aleluia. Então, seja crente. Seja você. Tenha só o que você tem, sem dissimulação, e Deus haverá de abençoar, prover para você e ser, aleluia, a bênção na sua vida. Então, em terceiro lugar, de acordo com Deus, gerenciar de acordo com Deus. Tem a prosperidade de Deus, tem que ser sem dissimulação e nós somos chamados a usar a prudência. Lucas 14, 28, é o próprio Jesus falando, olha aí o texto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver se tem com que acabar. Tá aí. Prudência é isso. Você quer construir, você quer casar, você quer comprar. Olha aí, Jesus ensinando. Coisa mais simples de finança. Lembra o que a gente acabou de ler aqui no começo da aula, o emprestado não é teu? Jesus aí fala.
Quem é que quer construir uma coisa, edificar alguma coisa, que não senta primeiro para fazer as contas de quanto vai ter que gastar para aquele projeto, né? Para ver se tem suficiente de chegar até o fim, de acabar. Então, essa é a prudência segundo a Bíblia Sagrada, ok? Então, a gente escuta por aí, inclusive de pregadores, outra realidade, mas essa é a orientação de Jesus. Bom, o estudo terminou a princípio por aqui, mas eu tenho um desafio grande, que é a lição de número 4, que é a orientação de Deus. São 3 textos que são excelentes para nós questionarmos o texto e vermos a causa principal, onde, vamos dizer com essas boas palavras, onde Deus está puxando o nosso ouvido, a nossa orelha aí. Primeiro, quanto a investir na casa de Deus, é o texto de Ageu 1, 3 a 9. Então, Ageu 1, 3 a 9, o texto diz o seguinte: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo aí? O Senhor dos Exércitos. É Deus. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Deus está dizendo o que está acontecendo com o povo. Vocês estão trabalhando muito e estão ganhando pouco. Comeis, mas não vos fartais. Não estão se sentindo satisfeitos. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Ou seja, parece que o dinheiro não rende. Escute, por favor, é Deus falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vosso coração a vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, que é o último que a gente vai ler aí. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Deus diz que está segurando a bênção do seu povo. Por quê? Ele vai responder aqui, por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Escute, por favor, que esse é o primeiro puxão de orelha. Para quem crente que ainda gosta de puxão de orelha de Deus, está aí. Vamos aprender então a finança, a orientação de Deus, ou os 3 puxões de orelha de Deus para nós hoje? Primeira coisa, ele diz: olha, está acontecendo com vocês é que vocês estão tendo salário, estão investindo e não estão vendo retorno, não estão ficando satisfeitos, não tem bênção de Deus na vossa vida. Estão trazendo para casa e o que traz eu assopro. Eu que estou fazendo isso. Por quê? Por quê? Porque a minha casa está deserta. Vocês estão vivendo só para a vossa casa. A vossa casa está estucada, é a palavra aí da Bíblia. Mas a minha está deserta. Então, nós devemos priorizar, nós devemos investir na casa de Deus. Parte do nosso tempo, parte dos nossos recursos, parte do nosso investimento, parte da alegria da nossa vida tem que ser investir na casa de Deus. Não deixar a casa deserta. E é de dinheiro, trazendo o nosso dízimo, dando as ofertas, permitindo que haja mantimento na casa de Deus, mas é do nosso tempo também. Me lembro de conversar com um pastor que recebi na minha casa, ele e sua esposa, ali de Moçambique, uma igreja muito grande, e eu sempre entendi que a África estava ilesa destas realidades que nós vivemos aqui no mundo ocidental, e ele disse: irmã, tá para todo lado, e eu estou falando de uns 20 anos praticamente atrás, quando eu hospedei a este casal, e ele disse: irmã, lá na igreja tá desse jeito, todo mundo agora, os crentes, tudo estudando, tudo fazendo mestrado, tudo estudando, voltando a estudar, todo mundo trabalhando trabalho extra, uma loucura, a gente não tem mais voluntário. O coitadinho do único irmão que tem para lá para o som, o coitado não tem ajudante, ele tem que correr de lá de trás, e o templo é enorme. E aí ele contando alguns detalhes, como as pessoas já não estavam indo mais nos cultos de oração e doutrina, como já não tinha obreiro para fazer nada na casa de Deus. E a minha pergunta é: será que Deus não vai fazer a mesma coisa conosco hoje? Porque por acaso nós não estamos fazendo a mesma coisa que Israel fez? Tomando conta da nossa casa, construindo um império da família, do que é meu, e deixando a casa de Deus deserta.
Quem está lá no ciclo de oração? Quem está lá apoiando com a música? Quando Deus te deu este dom e lá está abandonado. Ah, mas agora eu não posso, irmã. Não pode! Não pode, nós não podemos, este é o primeiro puxão de orelha, abandonar, deixar deserta a casa do Senhor, não só com as finanças, mas com o nosso tempo e o talento que o Senhor nos deu. Então, é o primeiro puxão de orelha. Segundo, a vida é mais do que as riquezas. Este texto está em Lucas capítulo 12, versículo 15 ao 21. Diz o texto: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, tá aí o que eu disse no tópico, não consiste na abundância do que possui. Em outras palavras que eu escrevi aí, a vida é mais do que as riquezas. Aí olha lá Jesus, e propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, com ele mesmo, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E diz, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é o quê? Rico para com Deus. Então é o segundo puxão de orelha. A vida é mais do que as riquezas. Daí o homem estava vivendo uma vida natural, uma vida carnal, uma vida natural, enfim, talvez fosse um servo de Deus, mas estava rico, prosperado. O celeiro cheio, ele tinha mais fruto. O que eu vou fazer? Vou construir maiores. Não vou dar para os pobres, como a lei dizia. Tem demais? Não tira o que cair, não. Deixa vir o estrangeiro, deixa o pobre, o estrangeiro passar e levar. Seja bênção para outros. Não pensou nisso. Ele disse, não, eu vou construir maiores e etc. O pior não foi nem isso, porque isso ainda podia estar na lógica. Eu direi à minha alma, ô alma, aquilo que a gente tem lido aqui, né? Tranquiliza, tá tudo, isso é que é vida, não é? Descansa na riqueza. No entanto, a riqueza não é descanso, a riqueza não é segurança, a riqueza não é paz, a riqueza não é felicidade, a riqueza não é tudo na vida de uma pessoa. Aí Deus aparece para este homem naquele dia e diz, louco, nesta noite vão te pedir a tua alma. Ou seja, acabou para você, a história da sua vida terminou aqui e aí. Tudo que você recolheu, para quem será? A gente que assiste, que acontece com as famílias, quando um falece, e na divisão é sempre briga. É sempre aquela coisa, os ódios, e aí ali é que há a separação, a divisão, a briga, todo tipo, se amava, entre aspas, foi até aquele momento, porque a partir daquele momento que já estão pensando na herança, é confusão, porque o amor ao dinheiro, irmãos, o amor ao dinheiro. Então, segundo puxão de orelha, a orientação de Deus para as finanças, queremos saber a orientação de Deus para as finanças? Aí, não deixe de investir na casa de Deus. E como o tempo é dinheiro, né? A gente sabe disso muito bem para dizer para os outros. Mas dê o seu tempo também na casa de Deus. A vida é mais do que as riquezas. Hoje pode pedir a tua alma. Então invista no que não é só para cá. Vamos evangelizar, vamos trabalhar para Jesus, vamos crescer na presença do Senhor, vamos amar as pessoas, vamos discipular ao outro. Vamos acrescentar a nossa vida espiritual enquanto é tempo, enquanto há força de juventude. E por último puxão de orelha. Não se inquietar. Mateus capítulo 6, versículo, vamos ler alguns versículos pulados aí, mas versículo 20, 24, está no seu esboço aí. 20, 24, 25, depois do 32 a 34, e essa é a última leitura que nós vamos estar fazendo. Mateus capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte, não ajunteis tesouro na terra. Eita, já começou bravo demais. Não ajunteis tesouro na terra. É forte, irmãos. Olha a palavra de Deus aí, Jesus falando. É muito forte. Porque onde a gente vai juntar tesouro? Para a gente só existe a terra, mas não. Jesus diz, não ajunte. É muito forte. Esse puxão de orelha é muito forte, irmãos. Muito forte, irmãos. Porque é Jesus que está dizendo no contexto do Novo Testamento. Não ajunte tesouro na terra.
Mas nós queremos rasgar este versículo da Bíblia. E bom seria mesmo. E os empreendedores do reino não têm mais aonde colocar a sua teologia, porque definitivamente não podem ler este texto. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Com certeza é um tesouro diferente, irmão. Lá não é dólar, lá não é real, lá não é ien, lá não é euro. Ajunte tesouro no céu, onde não tem traça, nem ferrugem consome, não ladrão não mina, nem roubam. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ah, que verdade espiritual. Escute aí, por favor, puxão de orelha do céu. Porque de odiar um, e esse é forte, a gente vai odiar o dinheiro ou odiar Deus, a gente diz que não odeia nenhum, e amar o outro. Ou se dedicará se dedica a Deus ou ao dinheiro, desprezará o outro. E é isso que acontece. Mas não podeis, disse Jesus, servir a Deus e a Mamon. Mas a gente diz, pode. Na nossa teologia, pode. Mas por que nós não estamos vendo que nós estamos desprezando e abandonando ao Senhor? Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo. Está aí. Não se preocupar, como, irmã? Pelo que haveis de vestir. É Jesus que está dizendo. Jesus pergunta, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Parece até que Jesus não sabe. A gente diz, irmã, claro que é. Sem comida e sem roupa, como é que a gente fica? Aí Jesus continua, porque todas estas coisas os gentios procuram, em outra palavra, o mundo. Acabamos de falar, só que eles procuram por uma ótica diferente, que é completamente diferente de Jesus, do reino de Deus. Aí escuta Jesus falando ainda aí, escuta por favor, em nome de Jesus. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ou nós cremos em Deus, que Ele é nosso Pai, ou não cremos nele. Agora, para quem não crê Deus, tem que ir atrás da sua prosperidade aqui. Agora, para quem crer em Deus, tem que crer que Ele sabe da nossa necessidade. Mas esse mesmo Jesus, filho do Pai Celestial, de Deus Todo-Poderoso, estando aqui na terra, nos disse, mas buscai primeiro. Estamos falando de investir na casa de Deus. E ali, como lá no tempo de Ageu, era o último. Jesus não, busca primeiro. A prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. E aí Deus se compromete, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. E último, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, puxão de orelha, porque é o que a gente diz, e amanhã eu vou viver do quê? Diz o Senhor, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, até eu tenho que me ajoelhar depois de uma palavra dessa e clamar ao Senhor, dizer, dá-me fé, Senhor. Acrescenta, fazer como os discípulos de Jesus disseram para ele, acrescenta-me a fé, Senhor. Porque a verdade é que nós não cremos que o nosso Deus provê. Dizemos pela boca, mas na hora de priorizar a nossa vida, não, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar aquele diploma, eu tenho que ter aquele negócio, eu tenho que trabalhar mais horas, eu tenho. E a casa de Deus está abandonada. Que privilégio eu e você temos de ter chegado ao fim dessa lição. Caminhou com muita dificuldade, eu confesso. Eu tenho muitos anos de dar aula. E a gente caminha ensinando a aula da escola dominical com muito temor e caminhando no espírito. E há temas como esse que parece que há uma força contrária. Mas graças a Deus, neste tópico final, onde o Senhor nos leva ao centro. E aí cabe a você, professor, primeiro tirar para a sua vida. Como eu disse, eu sinto vontade de me ajoelhar agora e clamar ao Senhor para renovar a minha fé, porque é o que eu preciso, aleluia. Nós somos bombardeados pelo mundo, a gente precisa de um tempo com Deus e com esta palavra para renovar a nossa fé, ou então a gente sucumbe mesmo. A gente precisa pedir a Deus para nos dar autoridade, capacidade para trazer esta verdade à nossa sala de aula.
Em nome de Jesus. Eu deixei 3 perguntas aí, se você quiser e tiver oportunidade. Nem sei se numa aula dessa teria tempo. Também depende de como você vai planejar a sua aula. Mas para uma conversa com os alunos, são perguntas abertas para deixar eles falarem à vontade. Eu sempre digo isso, que quando você pergunta coisas assim, aquilo que foi ensinado vai sendo enraizado e é uma hora que a pessoa, ao pensar nas coisas de Deus, permite o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. E a primeira pergunta é como proteger nosso coração contra a avareza, contra a sedução das riquezas e permanecer fiel a Deus. Nós ouvimos hoje na lição sobre a avareza e a sedução das riquezas, né? Muito forte, muito forte. Como nos proteger? Deixa eles falarem de como nos proteger e deixa o Senhor também obrar. Segunda pergunta, qual a prioridade de Deus para a minha vida? Financeira ou espiritual? Qual é a prioridade de Deus para a minha vida? Não é minha. A minha é a próxima pergunta. A pergunta primeira, e você vai enfatizar, se você entender de ter essa conversa com eles. Responda, por favor, você não precisa nem responder em voz alta, mas responda para você e diante de Deus. Qual é a prioridade de Deus para a sua vida, querido jovem, querido aluno, querido professor, querida Manuela? É espiritual ou é financeira? Aí vem a próxima pergunta. E qual é a minha prioridade para a minha vida? Se as duas estão iguais, graças a Deus. Se estão diferentes, nós precisamos nos acertar. Que Deus ricamente ajude, abençoe e use a você, amado professor, amada professora de escola dominical. Nós só podemos assim nos ajudar um pouco, trocando ideias, acrescentando alguns textos, algumas explicações, orando uns pelos outros, mas só o Senhor, aleluia, quem dá o crescimento espiritual na nossa vida, na vida dos nossos alunos. Assim que eu desejo de todo o coração a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre esta aula, quando forem ensinar sobre este assunto tão delicado, né? Nós temos um guia na lição, mas com estes textos bíblicos nós trouxemos uma dimensão diferenciada, mais aprofundada, e eu espero que Deus te dê sabedoria de usar propriamente para a sua sala de aula, em nome de Jesus. Amém.